Olá pessoal, eu vou agora inaugurar um novo quadro aqui no nosso canal, que é a respeito de resenhas de livros espíritas e de outros livros espiritualistas, né, de modo geral, mas basicamente os livros espíritas, aqueles que me despertaram a atenção e que me despertaram o interesse, e geralmente alguns trechos que são mais assimiláveis e que me tocaram e que ajudaram muito ao meu entendimento e meu crescimento. Então este vai ser o primeiro vídeo desse assunto, e eu escolhi um livro que geralmente se considera muito complexo, mas vamos pegar somente uma passagem que é mais simples de entender, que é o livro A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi. Um livro excelente, um livro fantástico, que até é considerado por Emmanuel como o Evangelho da Ciência, né? E vamos falar aqui um pouco sobre a técnica dos automatismos, que é um assunto dos que mais me fascinou quando eu fazia parte ainda da Juventude Espírita, numa Congeb em Feira de Santana, que nós estudamos esse tema, e esse tema nunca mais saiu da minha imaginação como algo de muita importância para a compreensão dos buscadores espirituais, daqueles que querem uma modificação, a transformação, e daqueles que querem ficar o tempo inteiro na observância do que está acontecendo no seu processo evolutivo. Então é isso que nós vamos falar hoje, neste vídeo, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, o tema técnica dos automatismos, ele é muito interessante porque ele pode ser aplicado na nossa vida cotidiana, pode ser aplicado no mundo da biologia, no mundo da física e no mundo do psiquismo, né? Da psicologia. Eu gosto muito da aplicação no mundo da psicologia, mas a gente precisa entender que, ao chegar no capítulo 65 de A Grande Síntese, Pietro Ubaldi passa por toda uma explicação física, biológica, etc., muito interessante. E ele chega a um dilema que é assim: é a vida que cria a função ou a função que cria a vida? E ele acaba dizendo que nem uma coisa nem outra, porque as duas são criadas em concomitância, porque uma está relacionada com a outra. E se a gente for trazer uma perspectiva mais ampla, filosófica, o que ele diz é que, na verdade, a consciência plasma a vida e, de certa forma, vai transformando a vida de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu processo evolutivo. E esta vida, ela guarda memórias também. Então isso lembra muito uma filosofia mais recente aí, né, do biólogo Rupert Sheldrake, que ele fala dos campos morfogenéticos, mostrando que existem campos que possuem memórias e que moldam e que condicionam o funcionamento, a evolução da vida, etc. E, de certa maneira, a gente pode dizer também que esse plasmar pode ser muito similar ao que a gente considera na teosofia também de emanacionismo. Então, é como se a consciência emanasse a vida e está em uma relação simbiótica, vamos dizer assim, no momento em que há a encarnação. Enquanto estamos encarnados, esse processo ocorre, e tudo que acontece na vida biológica, na vida emocional, na vida psicológica, é registrado nos corpos sutis, né? No perispírito, no corpo mental, e estes vão registrando a memória desses acontecimentos, e a evolução vai se dando pelo registro dessa memória. O Pietro Ubaldi, ele considerava a psique dividida em 3 instâncias, né? Que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E justamente ele dizia que essas memórias são reservadas, guardadas nesse subconsciente, né, onde está tudo guardado ali, registrado, né, os hinduístas chamariam aí do corpo búdico, né, onde se guardam os registros akáshicos e ficam lá registradas essas memórias das vivências, até mesmo as vivências biológicas transpostas para um mundo emocional, mental e intuicional. Então, quando nós vivenciamos algo, segundo Pietro Ubaldi, nós exercitamos muito, praticamos muito, né? Exercitamos através de trabalho e de exaustiva compreensão, de entendimento, ou de algo que seja uma atividade, né? Um treinamento de atividade humana. A gente acaba assimilando isso
e colocando no que ele chamava de subconsciente. E esse subconsciente era onde ficava registrado isso automaticamente. Então, pense que quando a gente começa a aprender algo, a fazer algo, e não precisamos mais pensar muito para fazer, porque se tornou uma habilidade já bem desenvolvida, a gente automatiza aquilo. Não que a gente não precise pensar, né, mas a gente passa para um outro nível de pensamento, um pensamento mais automático. Isso pode parecer até uma coisa ruim, mas a gente tem que entender que não é, o que está se falando aqui não é fazer uma coisa no piloto automático, nem fazer uma coisa sem atenção, mas na verdade é fazer uma coisa com mais destreza, com mais habilidade. E aí toda a capacidade, todo o conceito, todo o conteúdo que foi assimilado, ele vai para esse nível, esse substrato da consciência, como chamava Pietro Baldi, e neste substrato da consciência ficam guardadas essas memórias, né, tanto biológicas, né, das coisas que acontecem na evolução biológica, né, que aí a gente fez o paralelo com o Rupert Sheldrake e os campos morfogenéticos, como nas descobertas, nos aprendizados. Então, por exemplo, se a gente aprende a pintar, que é algo que eu diria que é difícil, que envolve técnica, conhecimento e também habilidade, sentimento e arte. Então, se você começa a fazer com dificuldade, precisando experimentar quais são as técnicas existentes, possíveis, se usa acrílica, se usa óleo, a pessoa vai ter um exercício enorme aí nesse processo, né? Então está usando o consciente nessa batalha, nesse trabalho, vamos dizer assim, até que começa a assimilar melhor, e quando passa ao nível do automatismo, quando a pessoa assimila no nível subconsciente, é quando ela entronizou nela essa compreensão, e aí ela começa até dar margens à criatividade, a fazer coisas diferentes, porque já se tornou automático, né? Mas existe ainda um outro componente. Falamos que existe o consciente e o subconsciente, mas falamos também de um superconsciente. Como é que esse superconsciente atua? Na verdade, o superconsciente é a morada dos sonhos, dos desejos, das vontades, e aquilo que, de certa forma, faz com que a gente gere imagens do que nós queremos para o nosso futuro. Então, são as formas de pensamento que nós criamos e que alimentamos e fazemos a energia fluir para que aconteça alguma coisa. Então, tudo começa no superconsciente, tudo começa na vontade, né? Então, primeiro precisamos cativar o nosso eu para buscar alguma coisa. E quanto mais forte for essa vontade, essa força de vontade, mais forte vai ser o trabalho e, com certeza, vai ser mais profunda a assimilação do que a gente tem a aprender. Então, esse mecanismo, essa técnica, chamada técnica dos automatismos, né, presente no livro Grande Síntese, que eu aconselho que vocês deveriam ler o capítulo 65, que fala sobre isso, né, os instintos, a subconsciência e a técnica dos automatismos. Vocês vão aprender muito mais ainda, porque aqui nós estamos falando por alto, né, sobre o assunto, e de certa forma queríamos fazer até um paralelo também na psicologia de Jung, que é uma que eu gosto muito, estudo muito. Ele não negou esse conceito de subconsciente nem de inconsciente. Ele até falou que a palavra subconsciente não seria muito adequada, porque daria a ideia ou de algo que está abaixo do consciente ou que seria inferior a ele. Mas ele falava de algo que seria uma imagem instintiva, que é algo que poderia ser comparável a esse superconsciente, né? Uma imagem instintiva que seria a imagem do que a gente gostaria que se tornasse instinto na gente, mesmo a gente sabendo que o instinto estaria talvez dentro do espectro infravermelho ou vermelho na escala das cores, né? Seria abaixo do processo consciente mais avançado, né? Algo que a gente realiza e até com uma certa destreza, mas não é processado pelo pensamento, pelas emoções e pela intuição. Mas ele diz que, assim como existe abaixo do espectro do vermelho, do espectro cromático, o instinto, existe acima do violeta, o ultravioleta, existe a imagem instintiva, que seria essa ideia do superconsciente, essa vontade de ser, de assimilar, de aprender alguma coisa, e o consciente estaria nesse meio. E ele disse também assim que entre o inconsciente e a consciência existe uma zona de transição que ele chama de inconsciente pessoal,
E esse inconsciente pessoal tem zonas limítrofes em que a gente tem muita coisa que é acessível, porque a gente sabe, na perspectiva da psicologia junguiana, que o inconsciente coletivo e o inconsciente profundo, ele não é acessável facilmente, ele não é fácil de se acessar, mas o inconsciente pessoal sim, e nessa zona limítrofe existe isso que poderia ser o pré-consciente de Freud e que seria esse subconsciente de Pietro Baldi, onde a gente, de certa maneira, está assimilando e está guardando coisas que vão ser mais aprofundadas e registradas como em um arquivo mais adiante no nosso processo evolutivo, inclusive incluindo reencarnação em processos ainda maiores, né? Então, gente, é importante que a gente perceba esse mecanismo, porque na vida cotidiana da gente, a gente pode utilizar ele, né? Porque a gente, de acordo com a vontade que a gente tem de aprender alguma coisa, a gente vai exercer mais, digamos assim, uma força, uma determinação na nossa vida para trabalhar isso, para cultivar isso dentro de nós, e com a ajuda de formas de pensamento, com a ajuda de energias que a gente pode estabelecer e criar na nossa vida, e aos poucos a gente ir assimilando aquilo e tornando aquilo algo mais automático no nosso processo evolutivo. Não esquecendo que esse automático o tempo inteiro poderá vir à tona novamente para ser reassimilado, reaprendido no processo de crescimento, porque não é infinito o processo, né? E isso é interessante também a gente perceber, porque Pietro Baldi ainda fala de ondas, né? De quando a gente começa a buscar esse crescimento com o superconsciente, atinge um ápice e depois assimila isso. Então ele fala dessas ondas e mostra que, de certa maneira, alguns estão mais avançados, outros menos avançados nesse processo, né? Por isso que alguns podem estar mais adiantados em um aprendizado e outros mais em outro. Então por isso que a evolução não é algo que a gente possa comparar de pessoa para pessoa como um mais evoluído ou menos evoluído porque conquistou algo e o outro não, porque na verdade a evolução não é linear e a gente pode estar evoluindo em vários aspectos de formas diferentes. Eu tenho aqui para vocês mostrar, né, a edição mais antiga que eu usava na época da juventude, né, de A Grande Síntese, mas eu tenho também essa de uma edição mais posterior, que é da Fundação Pietro Baldi, né, Fundapu. E eu queria encerrar com uma frase do Dhammapada, que na verdade fala exatamente sobre essa questão de como a gente alimentaria as coisas que vão ser positivas para nós. E eu pego desse livro aqui, né, da editora Mantra, Dhammapada, os ensinamentos de Buda, né? Se vocês não conhecem, o Dhammapada são textos segundo os próprios discípulos, ditos pelo Buda e transcritos por eles, aceitos como um canônico, né, pelo budismo. E aí eu vou encerrar com essa daqui, que é o segundo verso, né, que diz, no primeiro capítulo, que diz: todos os fenômenos da existência têm a mente como origem, a mente como seu supremo líder, e da mente são feitos. Se com uma mente pura alguém fala ou age, a felicidade persegue-o como uma sombra que nunca o deixa. Então é isso, gente. É necessário que a gente cultive pensamentos que vão trazer essa felicidade, esse resultado positivo para a gente no futuro. E aí, dentro dessa técnica dos automatismos, é exatamente isso que a gente espera para que a gente possa crescer, avançar nesse caminho, nessa jornada da nossa vida, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.